Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículos de 16 a 24. E se as primícias são santas, a massa também será. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foste enxertada entre eles, para te beneficiardes com eles da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos. E se te vanglorias, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Porém dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem. Eles foram cortados pela incredulidade e tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vê então a bondade e a severidade de Deus, a severidade para os que caíram, e a bondade de Deus para contigo, se perseverares na bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de os enxertar novamente. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza e, contra a natureza, foste enxertado na oliveira cultivada, com maior razão, os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto lindo, que parábolas bonitas e que Paulo conta aqui. Uma parábola atrás da outra. Na verdade, é uma só parábola, mas ele fala das primícias, e entra na profundidade desta verdade a respeito da raiz da fé que pertence ao povo de Israel. Então, a oliveira selvagem, ela precisa ter gratidão. E quem é essa oliveira? Somos nós. A gratidão da oliveira. Por quê? Porque nós éramos de uma origem estranha à origem criada, formada lá, gerada por Deus. Quando nós estudarmos o Antigo Testamento, e você já deve ter ouvido muitas dessas palavras, vai ver o quanto o Senhor declara o seu amor a Israel e fala: Israel, assim fala o Senhor, aquele que te gerou, Israel, aquele que te amou, eu te amo, eu estou contigo. Lá em Isaías, capítulo 43, ele declara esse amor, em outras passagens também, através dos profetas, mas essa é a que mais chama a atenção. Israel é um povo gerado por Deus, um povo que Deus plantou neste mundo,
plantou a fé no coração deles, chamou Abraão. Seria muito interessante que você tivesse a oportunidade, como muitos já tiveram aqui, de fazer a nossa jornada bíblica, a primeira jornada bíblica, a história da salvação do mundo. Que, claro, de maneira alguma tem a pretensão de esgotar as passagens que falam sobre essa história de salvação, mas que sim passar pelo maior número possível de textos bíblicos em 30 dias para fazer com que nós pudéssemos contemplar toda essa história de salvação, desde a criação do mundo até o livro do Apocalipse. Muito, muito bom seria que você pudesse ter essa oportunidade. Fechando parênteses. Versículo 16 aqui, ó. E se as primícias são santas, a massa também o será. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Mas, no entanto, alguns foram cortados. E aqui a gente pode se lembrar de quê? De João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que der fruto, ele poda, aquele que não dá fruto, ele corta, e vai e seca, e é lançado ao fogo. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. A gente pode lembrar disso. A gente pode lembrar também que Jesus disse, não tem árvore má que dê frutos bons, e nem árvore boa que possa dar frutos maus. Não foi isso que Jesus disse? Pelos frutos vos conhecereis. Conhecereis a árvore. Bom, é uma parábola semelhante a essas que Jesus disse, em que Paulo usa dessa comparação para dizer que entre Israel, que recebeu os profetas, a liturgia, tudo, a graça, o próprio Messias, e os povos pagãos, gentios, existe um agricultor que pegou o povo gentil, que é uma oliveira silvestre, e enxertou na oliveira, né, cultivada. Para quê? Para que bebesse daquela ceifa para ter ali seus frutos. Versículo 17. E se alguns dos ramos foram cortados e tu, oliveira silvestre, foste enxertada entre eles para te beneficiardes deles, com eles, da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos. E se te vanglorias, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Ou seja, está nos colocando no nosso lugar. Nós aqui, quando lemos a Sagrada Escritura, e muitas vezes Jesus fala duro com os judeus, Paulo também, mas não é para termos os judeus como inimigos de modo algum. Estou imitando Paulo aqui, né? De modo algum. Mas para rezarmos por ele, e a igreja reza pelos judeus. Sobretudo na vigília pascal, no sábado santo. As orações todas daquela vigília, os judeus estão dentro dessa oração. O povo judeu. Por quê? Porque nós temos que ser gratos, porque eles durante muito mais séculos sustentaram a aliança. Claro, com muitas infidelidades, assim como nós, porque é Deus que é fiel, por isso que a aliança durou e se renovou em Jesus Cristo, por causa da fidelidade do amor de Deus. Mas eles, o povo, e esse resto que nós lemos já no início desse capítulo 11, sustentou a fé. Sustentou a fé. Quem é esse resto? A começar dos apóstolos. Então nós temos que dar graças a Deus. Graças a Deus porque nós fomos enxertados. E aí, Paulo está dizendo que nós não podemos nos vangloriar, não. Em detrimento deles, não. Versículo 19. Porém, dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Aí Paulo diz, olha, esse trecho aqui que nós lemos do 17 ao 19, ordem de Deus, tá? E o versículo 16,
princípio eterno e promessa de Deus. Porque é um princípio eterno, uma sentença. Se a primícia é santa, a massa também é. Se a raiz é santa, o ramo também é. Só que ele está dizendo será, né? Será. Esse será é promessa, mas é uma sentença verdadeira e imutável. É sempre assim. Então, princípio eterno também. Entendeu? Agora vem um trecho, no versículos 21 e 22, que é promessa, que é ordem e que é princípio eterno. Presta atenção. Versículo 20. Muito bem. Se eles foram cortados pela incredulidade e tu estás firme pela fé, princípio eterno, né? Não te ensoberbeças, mas teme, ordem, mas é do mesmo trecho. Aí continua, o versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Promessa. Então, e por que é tudo isso? Versículos 20 e 21. Porque estão ligados. Estão ligados. Agora vem, ó, veja que sério isso, né? E agora vem o versículo 22. Que é ordem, que é promessa e princípio eterno também. Vê então a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com os que caíram e a bondade para contigo. Se perseverares na bondade, do contrário, também tu serás cortada. Ou seja, Deus é bom e é severo. Deus tem bondade? Sim, mas ele também julga, ele também corrige. Está aqui, claro como o dia. E agora, versículos 23 e 24, que são promessas. Continua aqui promessa, né? Então promessa a gente tem desde o 20 até lá embaixo. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de os enxertar novamente. Promessa maravilhosa. Eles serão enxertados se não permanecerem na incredulidade. Ou seja, conversão. Voltou atrás. Se arrependeu. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, ou seja, você era pagão, você não era do povo de Deus, eu não era. E contra a natureza, aí é parábola, né? Foste enxertado na oliveira cultivada, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma para Deus aceitar quem quer que seja do povo judeu que se converta. Não tem dificuldade nenhuma para essas pessoas abraçarem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito mais fácil será se um deles se converter para vir para a graça do que um pagão se converter. Veja que graça maravilhosa. Então, nós que somos a oliveira silvestre, precisamos ser gratos. A gratidão da oliveira. Poderia colocar da oliveira silvestre. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos anotar no nosso diário. Promessas de Deus. Já falei, mas vou repetir aqui. Versículos 16 e depois de 20 a 24. Promessas de Deus. Aí tem ordens. Versículos de 17 a 21. Ordens de Deus. É assim, na sequência, de 17 a 21. Agora, os princípios eternos, eles são pausados, né? Temos o versículo 16, depois os versículos de 20 até 22. Qual a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra? Como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Vamos fazer a Bíblia inteira. Você quer fazer com a gente? Sim, porque as pessoas que estão aqui acompanhando diariamente estão fazendo esse trajeto. Já tem, né, aqui no YouTube, vai para 2 anos, mas nós começamos antes, né, e depois retomamos aqui no YouTube do zero, começamos tudo de novo. Fazíamos antes lá no Instagram, CN Diário Espiritual, que também convido você a frequentar, né?
E vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Aqui na descrição você encontra tudo que você precisa saber para fazer esse método. E também aqui nos vídeos que estão à sua disposição. Primeiros passos no diário espiritual. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.